Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao painel Empoderamento dos Colaboradores como Diferencial Competitivo na Relação com o Cliente. É uma honra estar aqui com o João, uma honra receber aqui também o Neil Bauman para a gente falar desse tema. A gente sabe que as novas tecnologias, elas cada vez mais elas têm sendo aplicadas de uma forma exponencial pelas instituições financeiras e que é muito importante a gente poder redefinir e significar o papel da força de trabalho, né? Acho que o grande sucesso que a gente vai ter na aplicação das novas tecnologias é se a gente conseguir realmente combinar o avanço tecnológico e incorporar capacidades novas, habilidades novas e até novas responsabilidades, né? A gente vê a indústria indo numa onda muito forte de automação de processo, uma onda muito forte realmente de eficiência. E isso acontece tanto na parte do front quanto na parte do back-office, né? Só que o que a gente tem que entender é que quando a gente faz uma esteira realmente eficiente, a gente pode, de uma forma muito significativa, impactar a experiência do cliente final na ponta, né? Então, por exemplo, quando a gente está colocando ferramentas como de low code, no code e dando o poder para o profissional, né, fazer um desenvolvimento, fazer uma automação e empoderando ele nesse sentido, você com certeza de uma certa forma você não vai só impactar a eficiência operacional, mas você vai impactar também com certeza a experiência que é entregue no cliente da ponta. Por um outro lado também a gente tem a parte de inteligência artificial, que a gente sabe que vai mudar e moldar processos e vai transformar de forma profunda modelos de negócio. Acho que o grande segredo aqui é a gente conseguir humanizar a forma do uso e aplicação da inteligência artificial e, na verdade, empoderar a nossa força de trabalho para que daí ela impacte de forma significativa a experiência que a gente entrega na ponta. Acho que com esse mindset e com essa pegada que a gente quer fazer esse painel, e a gente tem aqui tanto o Neil quanto o João para a gente discutir esse assunto de empoderamento da força de trabalho e o impacto no cliente final. Vou começar com o Neil. Neil, I'm going to start with you. Let's switch to English, the entire panel now. Agora para o inglês. Eu acho... Really want to use your... Eu quero usar a sua experiência global, principalmente no mercado europeu e também no mercado americano. Eu sei que você foi muito ativo lá, então nos conte um pouco qual a sua perspectiva em relação ao empoderamento dos clientes nesses mercados, o que os bancos estão fazendo e como você vê que isso tem impactado a instrumentalização da força de trabalho, impactando a experiência do cliente também. Primeiro, é um prazer estar aqui em São Paulo, nesse painel. Muito obrigado realmente por me receber. Eu acho que primeiro é importante definir o que é empoderamento. Eu sou uma pessoa de custos. Sempre trabalhei com pessoas individuais, com ferramentas para que eles possam realizar o trabalho com confiança e de uma forma eficiente e com eficácia. Eu acho que todas essas palavras, eficaz ou eficiente ou confiança, todas elas estão numa única coisa. E a razão para isso é que, na maioria dos mercados financeiros, como aqui no Brasil, nós temos... na realidade, falta dessas competências. É por isso que temos que empoderar os nossos funcionários para que eles consigam fazer o trabalho de forma mais eficiente e com satisfação. Mas o que eu acho que o desafio que temos aqui é quão longe estamos, na realidade, os bancos estão disso, dessa jornada, com quanto eles empoderam os seus funcionários. Na realidade, eles estão atrás ainda, né? As demandas precisam disso e eles estão muito atrás. Eles não estão conectando com as ferramentas e as tecnologias corretas. E o que vemos aqui, na realidade, após a pandemia, nós temos essa aceleração massiva
dessas mudanças, não somente para o cliente, funcionários, mas também no back-office. Então, o que eu posso dizer é que nós estamos num novo paradigma, numa nova onda de novos investimentos e estamos aqui escalando, tentando escalar de uma forma mais eficiente. Obrigada. Obrigado. Então, eu acho que a pergunta aqui, vamos dizer, você tem aqui a sua perspectiva da América Latina e também a perspectiva brasileira. Obrigado. Então, adicionando aquilo que foi falado por Neil, nós acreditamos que temos grandes experiências dos usuários com o trabalho que foi feito nesse fluxo no middle office e também no back office. Nós sabemos que o Brasil tem uma vantagem, ou tem uma posição de inovação no mercado, então os nossos bancos facilitam a nossa vida. Eu não me lembro a última vez que eu fui a uma agência, por exemplo, então tudo que eu faço é através do meu celular. Mas para acontecer isso, há muitos esforços por trás. Nos escritórios, eu acredito que agora é o momento da tecnologia nos trazer aos funcionários a mesma experiência que estamos dando aos nossos clientes. É sobre conectar sistemas, pessoas, em toda essa cadeia de valor para que possamos eliminar erros, frições e transformando essa experiência melhor para os nossos funcionários e ter mais tempo para que possamos fazer a mágica acontecer. E isso acontece quando o cliente tem um problema e espera que nós resolvemos isso. E muitas vezes a gente tem que buscar outros tipos de informação para poder cumprir o pedido daquele cliente. Então, eu acredito que a tecnologia tem um papel muito importante e com a nossa plataforma, nós estamos ali para orquestrar e conectar e fazer esse fluxo deixar esse fluxo mais fácil e melhorar a experiência dos funcionários em relação a isso, dando ao cliente a mágica. Eu gosto dessa palavra mágica, muito bem utilizada. Eu gostaria de saber, vocês, na realidade, não me deram um chapéu aqui, o chapéu aqui da América Latina. Voltando um pouco para aquilo que foi dito, e a tecnologia, ela pode, com as ferramentas que possamos oferecer para os funcionários e personalizar o trabalho, de como eles vão fazer, a tecnologia chegou num ponto que nos serviços financeiros globais, não somente mudamos a escala da economia de uma forma significativa com por exemplo, a economia básica nas áreas, na realidade, áreas onde os trabalhadores estão fazendo seus trabalhos, mas há um ponto que a realidade estamos numa fase muito animada, nós não podemos mudar muitas coisas, mas podemos mudar como o trabalho é realizado. Há uma produtividade muito grande, e o que é legal aqui não é uma produtividade tradicional, como era no passado. É muito mais um ganho de produtividade como os funcionários. Quanto mais complicado o trabalho isso os ajuda a os desenvolverem profissionalmente com coisas simples. E há uma dinâmica muito diferente. Com isso, todas as forças de trabalho se unem. Eu gosto desse comentário. Se você puder ir um pouco mais profundo nesse assunto e compartilhar alguns exemplos que vocês têm visto nos lugares, talvez casos de uso de empoderamento dos funcionários e como isso, no final, afeta o trabalho dele, a vida dessa pessoa como um talento e também
Como foi o impacto da experiência do cliente? A nossa conversa pode se tornar um pouco orgânica aqui, se você não se importar, mas um exemplo que eu tenho quando eu estava trabalhando essa manhã, e há um trabalho de um banco na Alemanha, da Europa, é um tipo de... Na realidade, não é um cliente privado, mas sim aquele trabalho mais comum. Nós aconselhamos o cliente. E é um tipo de serviço de aconselhamento, mas de uma forma mais privada. E há uma conectividade, há um legado de conectividade. Nós queremos, por exemplo, falar com o cliente, você liga para ele, ele vem. Você quer ter uma relação muito mais simples e dar esse conselho de serviço para o cliente. Como um bancário, eu quero monitorar esse tipo de serviço, eu quero saber se todas as coisas estão em compliance, e é um caso muito bom que está sendo utilizado com a tecnologia para integrar o ambiente de uma forma mais sofisticada e usando esse caso utilizando, por exemplo, a inteligência artificial. Por exemplo, usar alguém do banco para ajudar de uma maneira muito rápida e lembrá-lo de que há coisas, por exemplo, que estão a vencer, como, por exemplo, um planejador financeiro. Eu estou focando em coisas mais importantes na interação que está servindo o cliente com os valores e essa interação com o cliente, coisas que devem acontecer automaticamente, está acontecendo ali em torno de mim, então eu posso focar em coisas mais sofisticadas. Eu acho que esse é um bom exemplo de que é empoderar o funcionário de uma forma sofisticada, mas também atendendo a todas as demais exigências, como compliance, qualidade, entre outros. Adicionando aqui, todos os bancos têm as fases de transformação digital, certo? Quando falamos sobre empoderar os funcionários, vamos permitir que eles inovem essa escala. E com isso, nós trouxemos a automação, o conceito de automação para o mundo, fazer com que o nosso trabalho seja mais digital, para que tenhamos as nossas mentes mais livres, tenhamos mais tempo para realizar outras coisas. E adicionamos mais tecnologias. Há diferentes pedaços da tecnologia e as pessoas estão trabalhando em um ambiente mais complexo e nós acreditamos que podemos unir todas essas tecnologias. Estou falando sobre, por exemplo, a machine learning, a inteligência artificial, os analytics, o fluxo do trabalho, low code, o RPI, num único modelo de dados, numa única experiência, numa única plataforma que poderia conectar todos esses pontos, porque a informação está ali para transformar essa informação em inteligência. Essa é a chave aqui, para inovar essa escala. Se nós dermos às pessoas das nossas empresas essa liberdade para conectar esses pontos com a tecnologia e deixar que eles construam essa tecnologia, nós, quando estamos fazendo a entrega do nosso trabalho, nós sabemos o que é o trabalho e o que é não trabalho. Nós temos ideias. E durante o trabalho, poderíamos desenvolver coisas somente conectando esses pontos. Esse é o meu exemplo. Nós temos os bancos, nós temos as aceleradoras, que são serviços financeiros para pagamentos, e essa aceleração nós conectamos os sistemas das pessoas e nós permitimos que as pessoas, as agências, auxiliem os clientes para ver no único painel todas as coisas que estão relacionadas aos clientes em relação às suas questões e soluções possíveis. O agente vai estar pronto para resolver isso. Ele vai estar ouvindo aquilo que está sendo solicitado pelo cliente.
customer satisfaction. Teremos a satisfação do cliente ao mesmo tempo quando eu desligar o telefone. Fulfill this request. Depois de eu cumprir essa solicitação, como que eu vou me sentir como funcionário? Se eu estiver feliz, imagine o quão feliz o cliente está. Então, seguindo o seu ponto, eu aprendi nos bancos que a primeira coisa é, se as suas pessoas estão felizes quando eles estão conversando ao telefone, é aquilo que provoca a satisfação do cliente. Eu acho que isso realmente é bem profundo. O tipo de plataforma que você oferece é essencial, está no topo de tudo. Mas eu quero provocar um ponto aqui, que seria a questão da personalização, a customização, que é importante porque um conhecimento que nós temos aqui quando trabalhamos nisso, nós, na realidade, estamos estruturando as tarefas para o funcionário numa certa categoria, mas nós queremos empoderar algumas dessas pessoas e que eles tenham flexibilidade para que eles possam realmente construir aquilo que eles querem, que eles possam estruturar. E da forma que eles acham esse equilíbrio entre a eficiência e a efetividade, eu acho que é algo muito dinâmico aqui. E eles têm de ter essas ferramentas para que eu possa personalizar aquilo que eu preciso como funcionário. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu pensamento. É isso que eu iria dizer aqui também, em relação às habilidades, porque os talentos vocês têm de mudar. Quando falamos sobre diversas tecnologias, também estamos falando sobre o impacto que temos na vida, na nossa vida diária, e também aquilo que impacta o cliente final. Então, quais são as habilidades necessárias? É a pergunta que fazemos aqui, o que vem à minha mente. A pergunta é, que tipo de habilidades temos de ter? E o que seria diferente para as pessoas que estão ali na frente e as pessoas que estão no back-office? É isso aqui. Agora eu faço essa pergunta para vocês. Eu diria que quando esses conceitos começaram na Revolução Industrial, estávamos buscando pessoas para fazer as tarefas. Isso aqui é o que você tem de fazer. Aqui está o manual, simplesmente execute. E quando a tecnologia se tornou mais, na realidade, não somente para o TI, mas temos coisas também para os negócios, tudo está embutido na tecnologia. As habilidades que nós buscamos são pessoas que são curiosas, que se perguntam o que está acontecendo aqui, o que mais podemos fazer com isso. A criatividade, inovação, é nisso que acreditamos. Se nós temos aquilo que é complexo e conectar todos esses pontos e dar oportunidade a eles para que eles construam aquilo em cima daquilo que já foi construído, nós vemos essa criatividade. Aqui no Brasil, nós temos bancos usando a nossa plataforma para o desenvolvimento de algumas coisas. E eles já desenvolveram muitos aplicativos que estão na sua cabeça, mas agora estão sendo valorizados. E por que isso está acontecendo agora? Eles não estão fazendo, na realidade, há muitas coisas que eles não faziam no passado e agora estão fazendo. E agora eles são mais criativos. Imagine 400 novos aplicativos. O que é importante nesse cenário? A governança. O valor é importante, sim, mas eu quero também ter a governança, eu quero aplicativos que façam coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, isso é a governança para controlar o processo desde o desenvolvimento até a produção, e essas coisas devem estar correlacionadas. Podemos, na realidade, fundir essas coisas. Eu acho que
Eu vi, por exemplo, como a minha filha interage com os seus amigos, faz a sua lição de casa. Eles fazem trabalho e eles interagem no mundo virtual, mas eles fazem os trabalhos, entregam suas tarefas. E você está certo. Nós temos essa experiência. E há uma confiança em torno dessa inovação, mas também há uma compreensão de que quando eu chegar nessa tarefa que precisa ser realizada, por que eu estou confortável com isso? E seguindo essa linha, se nós voltarmos ao local de trabalho, isso é uma geração de pessoas que precisamos. Mas eu acho que o que vemos aqui é um ponto típico onde as habilidades com tecnologia são valiosas, mas também você tem que ter esse senso de curiosidade e um desejo para trabalhar mais. Há uma mudança nesse perfil que temos, porque quando pensamos os tipos de tecnologia sobre quais estamos falando, o tipo que você nos oferece, isso está de uma forma mais pesada para diferentes pessoas. Os engenheiros são ótimos, mas eu não preciso que eles tenham algumas habilidades genuínas. As pessoas estão buscando lugares onde eles possam, na realidade, mostrar esse propósito, esse desejo que eles têm. É uma cultura. Eu tenho 2 garotas, uma tem 20 anos, ela já está na faculdade, e eu vejo isso. Não é somente ali ficar na sala de aula assistindo ao professor, é sobre tentar entender o que está acontecendo ali e como ela pode aplicar esse conhecimento na sua vida. Curiosidade para mim é o que é importante, a forma como a estrutura, como eles, na realidade, estruturam esse conhecimento, ao invés de simplesmente ter um engenheiro ali fazendo o processamento das coisas. O que eu entendo aqui, a criatividade é uma das palavras principais e curiosidade, essas 2 habilidades devemos destacar aqui. E nós estávamos falando ontem sobre isso, nós estávamos numa conferência onde estávamos falando exatamente sobre isso. Voltando para a parte de tecnologia, você mencionou alguns tipos de tecnologia na segunda parte da conversa. Você mencionou a machine learning, muitas coisas. A back office, for instance. E onde está o back office? Na realidade, onde o back office deveria começar? Como podemos começar com essas tecnologias? E como podemos escalar isso? Eu acredito que a fundação é a eficiência operacional. Você quer ver todos os ativos conectados, conectando as suas eficiências, como eles estão fazendo. A tecnologia será o meu primeiro ponto aqui, eficiência. E depois de você ter a eficiência, eu sei o que foi feito, como foi feito, posso medir, entender, ir mais profundamente e ver onde estão as minhas ineficiências e começo a segunda fase de me tornar melhor, de transformar a forma como fazemos coisas. Se fizermos todas essas automações, esses conceitos, seremos bem-sucedidos fazendo esse monitoramento, fazendo essa medição, e aí conseguiremos ver como as coisas estarão. Então, a otimização dos processos será o próximo passo. Se eu conseguir medir, eliminar, descartar, orquestrar o processo. Depois disso, eu vou começar o terceiro nível, que eu chamo de inovação. Wow, that is the best way? Yes. Aqui é a melhor forma? Sim. Há uma outra coisa para se fazer. Não é a melhor
credit card. o melhor caminho. Vamos comparar com os cartões de créditos. Todos nós temos aqui os nossos plásticos, os nossos cartões. E agora esse pedaço de plástico está dentro do nosso celular, dos nossos smartphones. Então, não é mais um pedaço de plástico, é uma forma bem diferente de ter os cartões de créditos. Isso é inovação. Se você tiver uma fundação com eficiência, você transforma o que faz hoje de uma forma melhor. E aí você pode começar a inovar. Essa é a escala que temos. Só vou adicionar uma coisa aqui. A minha observação aqui, precisamos tomar decisões primeiro, que seja no back office ou no front office, se eles devem estar juntos ou não. E a realidade, se nós realmente queremos servir os nossos clientes de uma forma melhor, de uma forma competitiva, se queremos escalar esses processos como banco, instituições, temos que ter decisões mais liberais e entender como são esses espaços, e temos de colocar todos os escritórios, tanto os que estão à frente quanto que estão no back office, temos que colocar todos juntos. E com isso, a habilidade para continuar a inovar, você aprende mais, produz mais tarefas, será muito mais fácil. O problema é que hoje nós temos aqui uma distância muito grande entre essa corrente de valor. O TI está num mundo totalmente diferente, ou o Customer Service, a distância se torna quando temos as fricções. Um sistema que não conversa com o outro, a área de negócio não conversa com outra, uma pessoa que não fala com a outra. Então, realmente, eu acredito que você está certo. Neil, we were talking this morning. Neil, você estava falando essa manhã sobre o AI generativo. This is one of the technologies that João mentioned. E a tecnologia que o João mencionou aqui, você pode compartilhar um pouco conosco sobre isso? Quanto tempo ainda temos? Temos 3 minutos e 40 segundos para falar sobre isso. AI, especially generative AI at the moment. A AI generativa é uma palavra aqui que está bem popular. Nós podemos colocar no nosso telefone. Nós temos coisas negativas, positivas, algumas experiências bem loucas. Eu me perguntei quem eu era no ChatGPT, estava totalmente errado. Na verdade, é algo engraçado, mas é bem estranho. Nós todos aqui temos um bom conhecimento do que é a AI generativa. Não há nada mais sofisticado. O que ele está se tornando mais ambíguo. O desafio aqui para as instituições é entender a operação ética, o protocolo, as barreiras de protocolo que você quer ter. Não teremos um ambiente com funcionários operando esses experimentos. Queremos ter coisas na inovação, ter uma personalização, mas se não oferecermos isso de uma forma muito clara, temos que levar a ética de uma forma muito séria, a operação ética. Vamos colocar aqui esse quadro e temos que entender quais são as barreiras. Há um pensamento muito deliberativo de como as pessoas vão poder jogar esse jogo nesse quadro, o que é muito importante. Principalmente nas instituições financeiras que lidamos com uma indústria muito regulatória em qualquer país, onde todos os controles regulatórios estão abertos em relação à inteligência artificial, principalmente até na China. A estrutura regulatória, essa indústria regulatória deve ser muito bem pensada. E, na minha opinião, precisamos ter um pensamento muito focado de como utilizar isso para usarmos de uma maneira muito assertiva.
how do we want to use E como queremos utilizar isso para criar uma vantagem competitiva? A estratégia de tecnologia que tivemos aqui é muito mais do que ter put together questões tecnológicas. Temos de uni-las e tirar proveito disso. We are talking about generative AI as Estamos falando sobre a AI generativa, Nirvana, por exemplo. still deep learning. Ainda é um deep learning. That we Ainda é necessário para que nós ensinemos a tecnologia o que ela deve fazer. E temos muitos tipos de AI generativos, diferentes cognições. is in the world. Nós temos as únicas espécies no mundo que temos essa cognição. Eu acredito nas barreiras, nos sistemas controles, em privacidade de dados, mas aqui está uma oportunidade real para trazer mais inteligência ao processo. E podemos Not the machine. transformar isso em inovação e não em máquinas. The use of this new technology E esse guia tem de ajudar os humanos a fazerem um trabalho melhor, a servir melhor os seus consumidores. what are the boundaries? Quais são as barreiras? Só temos de entender quais são elas e aí irmos. just passed by. Thank you so much, Neil. Obrigado, Neil. Obrigado por vir ao Brasil, por estar aqui conosco, João. João, muito obrigado. Obrigada a todos aqui Thank you. por assistir aqui a esse painel.